Está no ar, a bola não para você. Nós estamos aqui na sede social do Palmeiras, gentilmente atendendo o nosso pedido e gentilmente eu estou aqui, fico feliz de, vou mais uma vez frequentar aqui as instalações que eu conheci tanto tempo, já vi tanta coisa aqui, não só em jogos, mas em eventos do clube, na parte política do Palmeiras também, em eleições. Então é sempre legal estar aqui na sede social do Palmeiras, cada vez mais moderna, cada vez mais diferente. E vocês já viram ao meu lado, está aqui Serafim Delgrande, presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras, que gentilmente atendeu o nosso convite. Vamos falar um pouquinho do Palmeiras também aqui no programa A Bola Não Para. Serafim, muito obrigado por atender o nosso convite, obrigado por receber a gente aqui no andar da presidência, pertinho da sua sala da presidente do Conselho Deliberativo. Tudo bem, Serafim? Tudo bem, é um prazer estar falando novamente com você, Fred. Quantos anos que nós temos contato, né? E é um prazer estar participando do seu programa. Muito legal, muito bacana mesmo. E eu até recordo, lá em 2003, lembra o movimento Muda Palmeiras, tinha as reuniões na pizzaria, que hoje não tem mais a pizzaria, Michelúcio, lembra, né, Serafim? Me lembro, já tinha muitas coisas tradicionais. Eu ainda, com muito carinho, muita saudade, eu lembro do velho Palestra Itália. Nossa, a arena do Palmeiras é maravilhosa. Sim. Mas a recordação que deixou o Palestra Itália é uma coisa que não morre nunca. Não, e até eu estava com um funcionário do Palmeiras, um segurança me acompanhando até aqui a sala, e eu dizia, poxa, tá tão diferente, eu lembrava do... Né? Você já sabia os caminhos, né? Hoje está diferente. Você quem não está acostumado a vir aqui se perde hoje para chegar aos lugares aqui na sede social do Palmeiras, mas realmente dá essa nostalgia de lembrar como era, e as coisas mudam e é normal. A parte moderna que está aqui, a sede social é bem bacana de conhecer. Serafim, vamos falar, nosso tema hoje é esse lado político do Palmeiras, porque teremos eleição para a presidência do clube, né? Presidência e 4 vices. Nesse momento, 2 chapas se colocando aí, né? Leila Pereira, candidata da situação, né? Conselheira do clube, candidata. E do outro lado, a oposição com Mário Giannini. Sim. Mário Giannini será o candidato da oposição. Mas antes, e até para quem está acompanhando a gente, torcedor do Palmeiras acompanhando, antes de ter a Assembleia Geral de Sócios, que é mês de novembro, é isso, Serafim? A Assembleia Geral vai ser dia 20 de novembro. 20 de novembro. Antes disso, existe o famoso filtro do Conselho Deliberativo do Palmeiras. Então, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente esse filtro. Vai acontecer antes, em outubro, é isso? Dia 4 de outubro vai ter a reunião do Conselho. Certo. Porque na mudança estatutária que nós fizemos, a pessoa para se candidatar à presidência do Palmeiras precisa ter pelo menos 15% de aprovação do Conselho, que seria hoje por volta de 42 votos. Quem não alcançar 42 votos não pode se pleitear uma disputa para a eleição presidente do Palmeiras. Então nós vamos ter no dia 4, vai ter a reunião do Conselho, em que vai ser realizado o filtro, e os que atingirem esse número poderão ser candidatos. Se tiver 3 que conseguirem, vão ser 3 candidatos. Se tiver 2 candidatos. Alguns nomes foram falados aí, eu conversei com alguns, por exemplo, né? O Paulo Jus, que manifestou interesse em ser candidato, depois desistiu. Samuel Orlandi, que até então estava esperando essa definição de quem seria, e agora é o Mário Giannini. O senhor acredita que possa aparecer algum outro nome, Serafim, nesse momento, ou acho que deve ficar realmente entre os dois, Leila Pereira e Mário Giannini? Não, com certeza vai ficar entre os dois, porque para você alcançar 42 parece votos, fácil, mas não é, né, Serafim? Não, é muito difícil, e eu acho que com certeza vai ser só os 2 candidatos. Hoje no Conselho, claro, o Conselho seria composto por 300 conselheiros, mas em virtude de falecimentos, normalmente quantos serão possibilidade de estarem presentes? Claro, não estarão todos, normalmente não vêm todos a uma reunião do Conselho, mas normalmente quantos que poderiam comparecer, Serafim? Hoje nós temos 278 conselheiros, mas eu acredito, com esse problema da pandemia, nós temos uma condição de pelo menos 10% de conselheiros que normalmente não têm condições de vir por questão de saúde e de idade. Então, acredito que deve aparecer por volta de 240 conselheiros. 240. E aí, cada um tem que ter no mínimo 42 votos para poder passar desse filtro. Para passar desse filtro. Aí, eles têm condições de disputar na Assembleia de Sócios. E só para entender, né, Serafim, são chapa de presidente e nessa chapa 4 vices. 4 vices. O edital de convocação vai sair agora dia 19, domingo, o edital de convocação. O registro da chapa deverá ser efetuado 5 dias após,
Então, ou seja, Ou dia na 24. sexta-feira, dia 24, até às 18 horas na secretaria. Tá. E no dia 4 teremos a reunião. Reunião para definição do filtro. Os candidatos a vice, até para o pessoal que está acompanhando a gente, precisam passar pelo filtro ou não? É somente os candidatos à presidência? Não, é a chapa. É a chapa. A chapa que passa. Eles são obrigados a apresentar até sexta-feira, às 18 horas, o programa de cada chapa e o nome dos candidatos à presidência e à vice. Tá. Então, claro, se vota na chapa, mas se fala muito, polariza-se o nome dos dois candidatos, né? É normal certo, isso, né? Isso é normal, isso é coisa normal. E como que você vê esse caso do filtro, que é uma diferença, não existia esse filtro antes e também não existia a Assembleia Geral do Sócio. O Palmeiras, que foi o primeiro clube a adotar a urna eletrônica nas suas votações, né? Não é de hoje, não é novidade para o Palmeiras. O Palmeiras foi o primeiro clube, eu lembro, com o Afonso de la Mônica indo até o TSE, fazendo reunião, conversando, isso eu lembro de tudo direitinho. Chegando de Kombi do Palmeiras, presidente Afonso de la Mônica, chegando para a reunião Ele andava de Kombi. no TRE, melhor dizendo, no TRE, chegando lá de Kombi para o Tribunal Regional Eleitoral, para exatamente fazer esse trâmite das urnas eletrônicas. E naquela oportunidade ainda eram os conselheiros, ainda não era a Assembleia Geral do Sócio. Não, eram os conselheiros. Como você vê hoje, Serafim, é muito melhor assim ter essa gama mais ampla, a participação dos sócios nas eleições? Como que você observa esse filtro, a importância exatamente dessa movimentação política para se ter um candidato à presidência? Olha, o filtro é uma coisa necessária, porque eu acho que precisa ter algum parâmetro. Você não pode qualquer um chegar, aparecer e se lançar candidato, até para preservar a instituição. Então, e aí praticamente tem a participação do Conselho, porque senão, se não tivesse esse filtro, o Conselho não representaria nada. Então, tem essa participação. Eu acho que é importantíssimo o associado participar, viver o clube, estar presente, e eu acho que é um negócio democrático, uma coisa muito democrática. Antigamente, praticamente ficava restrito ao Conselho simplesmente, era totalmente manipulado. Infelizmente é assim, não é só no Palmeiras, em todos os clubes acontece isso, e foi um caminho muito aberto que o Palmeiras trilhou nesse momento. E até ainda sobre esse aspecto da eleição, Serafim, em relação ao Conselho Deliberativo, né, essa participação que tem em relação ao filtro, o cara, aquele que sai se lança como candidato, então hoje Leila Pereira e Mário Giannini, ele tem que fazer uma campanha? É importante que se faça uma campanha? É algo natural? As conversas vão existindo? Ou para esse filtro até já é uma base para ele... Ou não? Como são apoiados por lados, né, por grupos políticos, não é necessário. Normalmente se vê com tranquilidade. Só se saísse um nome fora aí do que se espera de um outro lado, um grupo menor, aí sim o cara tem que começar a procurar apoio para conseguir esses 42 votos. Não, eu acho que são duas eleições diferentes. Tá. Embora o objetivo é o mesmo, são duas eleições diferentes. A primeira, que é a do filtro, você precisa focar nos conselheiros, fazer a campanha com eles, ter contato, mostrar para eles o que está pensando em termos de programa de trabalho, todas as ideias que tem o candidato. E quando passa pelo filtro, então eles vão para uma outra eleição que o foco vai ser destinado somente aos sócios. Então é um trabalho grande de ter contato com o associado, estar no clube, fazer reuniões para mostrar para os sócios o que eles estão pensando em oferecer para o associado. Serafim, você sabe o número de votantes, sócios votantes para a Assembleia? Você tem ideia? Não, nós vamos ter agora, pelo Estatuto, dia 20 de dezembro, de novembro vai ser a Assembleia de Sócios. Tá. No dia 20 de outubro vai ter o edital. Tá. E 20 de setembro vai estar à disposição na Secretaria toda a relação de associados que estão aptos a votar. Tá. Então esse número só no dia 20 que nós vamos ter a certeza do número aproximado. Mas tem uma média ou não tem? Olha, eu acredito que uma média por volta de 8 mil. 8 mil e pouco. Comparece normalmente uns 3 mil, mais ou menos isso? Uns 3 mil, até é um apelo que eu faço, eu sei, em todos os momentos que eu acho que tem oportunidade, é um apelo que eu faço que é muito importante para o clube, para a grandeza do clube, a participação do associado. Não custa nada para o associado ele perder meia hora de um sábado, vir aqui no clube,
entra, vota, se ele quiser ficar no clube, fica, se quiser almoçar, almoça, se quiser ir embora. Mas é muito importante a participação do associado. Ele está dando demonstração de que ele está participando de fato. Eu acho que a participação de 40%, 50% do associado num processo eleitoral é muito pequena. Sim. E é importante, até porque a gente sabe, claro, o carro-chefe é o futebol, né, Serafim? Sempre a pessoa ligada ao clube é o Palmeiras, é um clube de futebol, claro, tem a sua sede social, tem os outros esportes, mas é sempre o chamariz é o futebol, né? E aí, às vezes, o cara é sócio, tem a oportunidade de votar, e aí depois até fazer a sua cobrança como um eleitor, né, Serafim? Acho que tem essa importância, porque a gente sabe, a gente fala muito do futebol, e tem um associado que vem aqui, que pode até às vezes não ser palmeirense, mas vem aqui porque mora perto, e o cara quer uma piscina legal, a quadra de tênis bacana, né, as atividades esportivas e culturais à disposição, tem o clube de campo também, por exemplo, então o cara também tem esse lado, também tem esses grupos também, né, Serafim, fora aquele que é ligado ao futebol. Não tem a dúvida. Eu acredito que hoje no Palmeiras, não sei, talvez tenha 10% de associados que não sejam palmeirenses, mas o que é importante é que mesmo aqueles que não são palmeirenses, que frequentam o clube, eles vão querer um clube limpo, um clube que dá toda a assistência a ele, que tenha o funcionamento direito, restaurantes, atendimento médico, em atendimento dos departamentos. Então, isso aí, a participação do associado é importante justamente para isso, para exigir do presidente, seja ele quem for, ele ser atendido da melhor maneira possível. Serafim, ainda sobre essa parte política, né, do Palmeiras, sobre as eleições. Essa demora da oposição em definir um nome, né, agora definindo o Mário Giannini, isso mostra que realmente a gente pode colocar que a Leila Pereira é a grande favorita? Claro que é a urna que vai dizer, né, se vai se confirmar esse favoritismo, mas por tudo que indica, né, ela é patrocinadora do clube também, você acredita que ela seja colocada aí como uma grande favorita e por isso essa indefinição da oposição para alguém enfrentar algo que parece, já, entre aspas, já ganho, claro que não, tem que esperar a eleição, quando confirmar os votos, a gente vai ver se é tudo isso mesmo, mas na teoria é o que se apresenta nesse momento, Serafim. Na realidade, a expectativa é que a Leila vai ganhar, a Leila Pereira vai ganhar, por tudo que está acontecendo, pela gestão que tivemos aí vencedora nesses últimos anos. O clube está num momento muito bom. A Leila Pereira tem demonstrado grande capacidade de frequentar o clube, de fazer ações para o associado. Ela não tem influência nenhuma na parte do futebol. Isso é uma coisa que até então, ela não sendo presidente, ela nunca teve interferência nenhuma. Ela participa muito da parte social do clube. Eu já presenciei muitas vezes alguém conversar com ela, o próprio eu, Maurício, Paulo Bose, conversar, por que você acha? Não, vocês são vocês vão que resolvem. Ela não se inclui nessa parte aí. Então eu acho que ela tem todas as condições de ser, mas eleição é uma surpresa. Então, eleição, por mais que você ache que ganhe, você precisa trabalhar. Sim. E até isso é interessante, né, Serafim? Você acredita que essa renovação de contrato do patrocínio que o Palmeiras teve agora acaba evitando qualquer especulação de conflito de interesse, qualquer questionamento, é casuísmo, querer renovar agora, ou não, vai esperar no final, porque se ganhar, renova, se não ganhar, não renova. É até importante, já, pelo menos, essa parte em relação ao patrocínio já ter sido resolvido para a eleição transcorrer de uma forma mais tranquila. Qual a sua avaliação? Não, eu acho que é uma consequência natural. A última extensão do contrato foi também nesses termos e agora foi feito novamente. Eu acho que eu não concordo com o conflito de interesse. Eu acho que a gente precisa se preocupar muito com o conflito de interesse, aquele que está querendo se beneficiar do Palmeiras financeiramente e não aquele que está dando alguma coisa. É um patrocínio, ela está dentro do patrocínio e o que ela, pelo menos no programa dela de trabalho, é o seguinte: o Palmeiras, ela vai montar o Palmeiras para o Palmeiras andar com as suas próprias pernas, não ficar dependendo de ninguém. E isso eu acho que é um projeto, eu acompanhei muito na época da Parmalat. A Parmalat, nós Palmeiras pecamos, ficou todo mundo na expectativa das benesses da Parmalat. Nós não nos preocupamos em fazer nada no clube,
de trabalhar a base, de fazer nada. E quando a Parmalat foi embora, o Palmeiras foi para a segunda divisão. Porque não foi preparado o Palmeiras para seguir com as suas próprias pernas. E essa é uma bandeira que ela está levando muito à frente. Ela quer deixar o Palmeiras caminhar por suas próprias pernas. Ou seja, que não fique dependendo de um caso acontecer de um dia sair o patrocínio, o Palmeiras ter condições de se virar, buscar um outro patrocínio, não ter um aperto financeiro. Exatamente, exatamente. Tá. E até aproveitando só esse negócio do patrocínio, né, Serafim, porque muito torcedor está pensando hoje, eu recebo diversos contatos a mim, eu tenho feito os boletins do Palmeiras pela Rádio 9 de Julho lá com o Alex Miller, né? Eu voltei a ser setorista do Palmeiras depois de 18 anos de Jovem Pan, 15 como setorista do Palmeiras, e eu ouço muito torcedor, ele faz a seguinte ilação: Leila Pereira, Crefisa, fã, igual a reforços para o time, para a próxima temporada, por exemplo, né? Tem essa relação mesmo, Serafim? Não vai ser desse jeito? Não vai ser desse jeito. Vai ser uma coisa muito profissional. Esse negócio de dar dinheiro para você, emprestar dinheiro para você pegar jogadores, não é uma coisa benéfica para o clube. E não é essa a intenção dela. A intenção dela é administrar o clube. E eu acho que é muito importante o seguinte: ela tem um nome a zelar. Sim. No mercado financeiro, e ela não vai, tenho certeza que ela não vai colocar em risco uma posição que ela tem de respeito das atitudes dela, fazendo uma coisa que não seria boa para o clube. Serafim, voltando a esse lado político do Palmeiras, né? Você, o senhor, né? Você, posso falar de você, mas é um dos expoentes assim da parte política do Palmeiras. Tantos anos você vivenciou diversas fases do Palmeiras, mas diversas mesmo, a gente pode colocar. Está faltando lideranças políticas no clube? Ou estão acabando as lideranças políticas do clube? Qual que é a sua avaliação, Serafim, nesse momento? Porque parece bem... A gente consegue identificar a olho nu, assim, as lideranças políticas. Não é assim, olha, está surgindo ali, está surgindo aqui. Qual é a sua avaliação? Você acha que está faltando uma liderança política? Não está? É uma impressão só de quem vê de fora? Como que você observa depois de ver tantos nomes que nós tínhamos aí no Palmeiras como lideranças, cabeças pensantes da parte política do clube? Não, esse processo praticamente é um negócio que, na época, lá atrás, há 40 anos atrás, liderança política, por 20 anos, foi Delfino Facchini e Juliano. Sim. Depois apareceu o Mustafa, o Nelson Duque. Mas liderança política, mais ou menos, são grupos que aparecem. A única coisa que eu acho é o seguinte: eu acho que a oposição que tem ultimamente é uma oposição que precisava ter uma bandeira. Não adianta eu querer ser opositor e me aliar àqueles que eu sempre combati. Tá. Eu acho que, por exemplo, a minha vida, eu sou claro de dizer o seguinte: a minha vida foi, como todos os cargos que eu ocupei, eu era de um grupo, aí depois, por questões políticas de mudança estatutária, eu me afastei, aí eu fiquei no lado do Muda Palmeiras. Sim. O Muda Palmeiras era um grupo pequeno. Sim. Ascendeu ao poder e, num determinado momento, infelizmente, tudo aquilo que eles criticavam da gestão anterior, eles começaram a fazer. Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu peguei e me afastei e falei: olha, eu não vou mais participar de grupo nenhum. O meu grupo agora é o Palmeiras. Então, eu acho que é isso que está faltando. Eu acho que se eu fosse jovem e tivesse uma bandeira de renovação, eu pegava numa eleição dessa, por exemplo, eu não gosto do A, não gosto do B, então eu vou pedir para todo o pessoal, eu não tenho condições de lançar o C, eu vou pedir para todo o pessoal votar em branco. É a forma de um protesto. Sim. E tentar formar uma liderança. Eu acho que você não consegue formar uma liderança política pura, você abraçando a causas que você sempre combateu.
Compreendi. A gente vai ao rápido intervalo e já voltamos com o Serafim Delgrande, mais uma parte da entrevista da conversa com o presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras. Vamos ao intervalo e já voltamos aqui no A Bola Não Para. Tô aqui no Versa Brooklyn, vem aqui conhecer o decorado senador Milton Campos 175, 2 dormitórios. Piquet, conta pro pessoal aí. 2 dormitórios, você vai ter unidades de 58 e 68 metros quadrados, com suíte, uma vaga de garagem. Vem pra cá, porque fechando o negócio... Ganha um final de semana na pousada Flores do Lázaro, em Ubatuba, praticamente pé na areia. Vem conhecer o Versa Brooklyn. A Bola Não Para está de volta para você. Estou aqui na sede social do Palmeiras, ao lado do presidente do Conselho Deliberativo, Serafim Delgrande. Tem tanta história na vida política, na vida do clube, na vida do Palmeiras. Serafim, só aproveitando, você acompanhou, eu sei que algumas entrevistas que eu fiz aí nessa parte política, e para alguns eu perguntei, eu vou te fazer a pergunta e fique à vontade para responder. Eu perguntei para alguns, para Savério, para Paulo, se os conselheiros têm medo de se manifestar publicamente. Você sente isso, que o conselheiro tem um certo receio de se manifestar publicamente? Se você acha que sim, o porquê, você acha que não, o porquê, Serafim? Não, veja, acontece o seguinte, o que eu acho que o conselheiro do Palmeiras, pela forma como é feito aqui no clube, ele tem 4 reuniões ordinárias por ano. Tá. E nessas reuniões, o espaço que ele tem para se manifestar praticamente não existe. Porque você é uma coisa longa, pelo estatuto, cada conselheiro pode se manifestar durante 10 minutos. Se depois de 4 conselheiros se manifestar sobre um assunto, pode ser encerrada a reunião. Então, não é no conselho que tem de se fazer essas reuniões assim de troca de ideias. Tá. Eu acho que o ideal seria fazer reuniões com grupos pequenos de conselheiros, não precisa ser nem oficial, de bater o papo numa sala de 20 conselheiros, você debater, o conselheiro fazer crítica, fazer sugestões, fica um negócio mais amplo. Aquelas reuniões informais que a gente fazia, você tem que acompanhar quando foi no da Parmalat, é um negócio que tem a participação muito maior. Não adianta a gente ficar na expectativa, porque o conselho precisa ser debatido. Infelizmente, se você pegar a história do Conselho do Palmeiras, é uma verdade nua e crua. Tem a lista de presença, às 7 horas começa, às 8 horas começa a reunião, aí quando é 8h30, já metade de gente foi embora. Metade de gente não, mas 20% foi embora. Quando tem alguma votação, tem sempre os mesmos que vão pedir prioridade para votar embora. Tá. Não existe a participação. E a lista de presença, o quórum, é determinado pela lista de presença. Sim. Na hora que você põe em votação, você não consegue mais quórum para aprovar nada. Então é uma coisa dificultosa isso. Tá. Isso é uma coisa que precisa ter tempo para o pessoal, para a gente tentar fazer uma reforma estatutária, e é difícil fazer uma reforma estatutária aqui. Aliás, muita gente tem alguns grupos que são contra os vitalícios. Você acha que nesse momento deveria se repensar? Você acha que não? Não, eu por 2 vezes eu tentei diminuir o vitalício, tá. Por 2 vezes. Nas 2 vezes eu votei para reduzir para 120. Infelizmente, porque eu acho o seguinte, você precisa fazer por partes. Hoje temos 148 vitalícios. Se você fizer uma redução para 120, depois de 2, 3 anos, você pode pleitear para 100. Mas infelizmente, o pessoal quer reduzir para 100. Aí é o radicalismo daqueles que querem para 100 e aqueles que não querem reduzir mais nada. Sim. Então fica um negócio perdido. E você, para aprovar, você precisa ter a maioria absoluta. E maioria absoluta tem 10 a 15% de conselheiros que não aparecem por questão de doença. Então você já perde. Já não consegue ali. Então é muito difícil acontecer isso. Então, por isso que eu acho, eu sou a favor da redução, acho que 148 é muito vitalício, tanto assim que hoje
nós temos 20 e tantas vagas de vitalício que não foram... e não conseguem ser preenchidas. Sim. Porque a pessoa, para ser vitalícia, precisa ter uma votação grande. Então, agora, eu acho que o vitalício também tem um problema muito sério. Foi colocado uma situação muito negativa do vitalício. Sim. Infelizmente, nós temos diversos vitalícios que, até alcançar a vitalicidade, eles iam todo dia no clube, todo fim de semana e tal. No dia que conquistaram a vitalícia, nunca mais apareciam, só para votar. Isso é errado. É mais um status do que realmente... Agora, tem muitos vitalícios de idade aqui no clube que comparecem todo fim de semana. Sim. Então, não é por causa de 4 ou 5 que você tem de ser contra. Tem muito... Então, eu acho que a gente precisaria medir bem essa situação do vitalício, porque o vitalício representa um trabalho que ele fez durante muitos anos. Com certeza. Também, acabar de vez também não pode. Ô Serafim, até aproveitando também, eu perguntei aos outros, e eu tenho que fazer a pergunta a você também. A gente observa que as pessoas têm medo, às vezes, da Leila Pereira. Você sente isso, que as pessoas têm medo da Leila Pereira, de se manifestar, fazer alguma crítica contra a Leila, alguma coisa que seja falada, que as pessoas sentem receio, têm medo de serem processadas, têm medo de ter algum problema no clube? Você sente isso, que as pessoas têm um receio? Em absoluto. Eu acho que a Leila Pereira é uma pessoa aberta de diálogo. É lógico que se você fizer alguma coisa que vai prejudicar a honra dela, ela vai tomar as medidas necessárias. Como teve agora, essa situação agora, que mais uma vez, antes da eleição para presidente do Conselho, apareceu 2 dias antes uma coisa tão ridícula de piques para cima, para baixo, que isso aí é aí que entra a oposição quando é destrutiva. Sim. A imagem do clube fica deteriorada com isso. E foi agora, ela entrou com o processo e eu também entrei com o processo. Você também entrou? Entrei. Está lá correndo na delegacia. Tá. É um processo para tentar verificar quem são as pessoas envolvidas. Porque era um perfil na rede social que apareceu, colocou lá, até para o pessoal às vezes apareceu uma relação lá, seria uma conversa sua com a Leila Pereira, falando de transferência de Pix. Exatamente. Eu dou risada porque realmente ali foi um negócio... Ridículo, Mas deu dor de cabeça para você, né, Serafim? Porque... Não, eu tenho... Sim. Eu não passei para ninguém. Mas eu tenho, e quem fez essa gravação vai saber que eu tenho um conselheiro vitalício falando para um outro conselheiro meia hora antes de começar a reunião: olha, quero falar com você, porque sabe, para você votar no Mário Giannini, porque o Serafim está envolvido numa conversa de um negócio de dinheiro. A conversa de um conselheiro vitalício falando com um conselheiro. Sim. E eles devem ter usado muito para aquelas pessoas que talvez não me conheçam bem, alguma coisa que seja, e ficaram temerosos. Então, é isso que não pode acontecer no Palmeiras. E até isso, Serafim, aproveitando, foi por isso que a diferença foi de 14 votos, a sua vitória sobre o Mário Giannini para a presidência do Conselho Deliberativo, foi de 14 votos por causa desse caso, e aí até a oposição está acreditando que por isso escolheu o nome do Mário Giannini, que conseguiu, entre aspas, rivalizar com o Serafim. Você acha que primeiro esse caso te prejudicou nesta eleição? Não, prejudicar sempre prejudica, Sim. Não tenha dúvida. Mas eu acho que com essa pandemia teve muitas pessoas. Ele falou na declaração que ele não ganhou por causa de muitas pessoas da oposição não votaram. Eu demonstro para ele que muitas pessoas, muito maior número de pessoas da situação que não vieram, que não puderam vir por questão de doença, de medo. Não adianta, isso aí não. Agora, a verdade é a seguinte, independente de ganhar ou perder, a gente precisa preservar muito o clube. Sim. A gente não pode colocar o nome do Palmeiras numa situação dessa. O pessoal critica, o Savelli mesmo colocou na entrevista, a penalidade que foi feita ao Genaro. Pô, o Palmeiras correu um risco muito sério, de perder um patrocínio. E eu não sei se você sabe, uma semana antes, foi proposto ao Genaro que se ele fosse se retratar do que foi feito, ele seria só advertido. Você sabia disso? Não, isso eu não sabia. Ele não quis se retratar. Tá. Então foi
porque senão seria só advertência colocada. Ele não quis se retratar, então a comissão de sindicância colocou a penalização de um ano. Que ele poderia só frequentar as reuniões do conselho. Do conselho. É. Isso foi feito. Agora, por que ele não quis se retratar? A pessoa, foi um erro, não sei de quem foi o erro. Tá. Não foi, tenho certeza que não partiu dele, ele foi usado. E foi prejudicado muito. Sim, sim. E até sobre isso, né, Serafim? Só voltando você não acha que essa maneira da Leila atuar, que ela busca os seus direitos dela da maneira como ela quiser, mas não inibe algumas pessoas de se manifestar com medo que qualquer coisa, uma vírgula, uma palavra mal colocada possa gerar um processo, pode gerar um problema no clube, se as pessoas têm um certo receio de falar? Não é assim. Você vê que os casos dela que ela entrou foram casos que não foi uma simples palavra, não, foi coisas graves que aconteceu, envolvendo, inclusive ingressos, venda de ingressos, o negócio todo. Então essa é uma coisa que colocava em jogo a honra dela. Tá. Agora não é o fato de você discordar dela que vai ter medo, não, pelo contrário. Ela tenho certeza que se você fizer uma crítica a ela construtiva, ela vai aceitar, não vai ter nenhum problema, não. Porque eu vou falar, Serafim, eu já tentei conversar com outras pessoas em entrevista e as pessoas têm medo. Algumas pessoas têm medo. Eu não vou falar nada porque depois eu posso ter dor de cabeça. O próprio Savério falou que já tinha advogado preparado para ele. Ele falou na entrevista também, ele falou, eu tenho um advogado já pronto que eu sei que a partir do momento que você começar uma campanha eu posso ter que toda hora ter problemas. Pelo menos é essa a visão de algumas pessoas, por isso eu estou até te perguntando. Mas quais foram os problemas que ela teve hoje na parte judicial? Arnaldo Luiz Tironi. Tironi teve o problema do financeiro. O Mustafa Contursi. Problema de ingresso. Ingresso e mais aquele que foi empréstimo, se foi doação, certo. Que foi lá para Brasília e o ex-presidente ganhou, né? Nesse momento ele ganhou. Mas isso não é crítica. Não, sim. Não é o fato de ter criticado. Foram coisas graves. Genaro Marino foi para a sindicância, né? Mas o Genaro Marino por quê? Mas o Genaro foi pela relação ao patrocínio. Não tem ligação com... Não tem ligação nenhuma com ela, nenhuma. É coisa do Palmeiras. Tá. Eu acho que a obrigação do Palmeiras é zelar pelo Palmeiras. E nós corremos um risco muito sério. Tá. Você imagina uma pandemia, se acontecesse alguma coisa numa pandemia dessa, nós ficamos 100 milhões por ano. Sim. Não, então tá explicado. Agora, eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu acho necessária a oposição. Sim. A oposição é uma coisa necessária. Você tendo uma oposição construtiva, você não precisa de contratar nenhum ombudsman. A própria oposição. Agora, em troca, eu tenho certeza que a presidência tem de ter transparência total com o associado e com os conselheiros. E eu tenho certeza que a Leila, uma das bandeiras dela é a transparência. E Serafim, a escolha do Mário Giannini muito se pautou, porque ele teve um bom desempenho na eleição para o Conselho Deliberativo. Você acredita nisso? Você acha que foi esse um dos motivos? Você acha que uma coisa é a eleição para o Conselho, uma coisa é a Assembleia Geral dos Sócios? Não tem nada de ver uma coisa com a outra. Nada de ver. Não é a disputa Serafim e Mário Giannini. É situação e oposição? Muito bem. A oposição teve uma votação grande, maior do que esperado. Foi surpreendente. Foi. A situação teve menor? Teve. Mas só que tem uma coisa. Logo em seguida, na semana seguinte, nós tivemos a eleição do COF. Sim. O que aconteceu com o COF? Situação... Arrasou. Sim. Arrasou. Então, cada eleição é uma coisa diferente. Não é um prato pronto. Não é. E a eleição para presidente é muito... Por exemplo, tem pessoas da situação que não simpatizam comigo. Tá. Voto com... Outros que não simpatizam com ele, votam comigo, da oposição. Isso é normal acontecer. Tem aqueles que não podem vir, aqueles que... E não tem nada de ver uma coisa com a outra. Tá. Serafim, vamos para o lado do futebol. É irresistível não falar também de futebol com o Serafim. Serafim, como você está vendo nesse momento do Palmeiras, né? Teve semanas para trabalhar, semana para treinar e o time está decepcionando. Tirando o jogo contra o São Paulo, que foi excelente,
E que se o Palmeiras pelo menos repetisse um pedacinho do que fez contra o São Paulo, estaria numa outra situação mais tranquila. A gente percebe o torcedor, estamos à véspera aí do jogo da Libertadores contra o Atlético no Allianz. O Palmeiras na temporada perdeu 8 jogos já no Allianz Parque, é a temporada que mais perdeu jogos em casa. O Palmeiras tem uma média de 3 derrotas em casa, né, normalmente. Como que você está vendo esse momento, Serafim? Foi um choque de realidade esse jogo contra o Flamengo ou está decepcionando mesmo o que está acontecendo aí no... Não, o que eu acho é o seguinte, o que nós precisamos estar conscientes é o seguinte, que o Palmeiras tem um elenco bom, um elenco bem forte, mas eu acho que a gente precisa reconhecer que hoje, tanto o Atlético como o Flamengo, no meu entendimento, tem um elenco melhor. É questão pessoal. Sim. Questão pessoal. Mas acho que está virando já uma opinião comum já, né? Agora, o que eu acho é o seguinte, eu acho que alguns parâmetros que eu dou, por exemplo, nos últimos 5 anos, 6 anos, quantos jogadores do Palmeiras foram convocados para a seleção brasileira? O Everton, o Gabriel Menino, lateral direito, não está nem com o titular do Palmeiras. Então, o Palmeiras tem bons jogadores, mas não tem aqueles jogadores que... Diferentes. Tá. Então, é um trabalho interno que tem de ser feito. Essa é uma análise que tem de ser feita. E aí falaram, poxa, o Palmeiras, né, teve a chance do Hulk, não contratou. Do Diego Costa eu sei a história, não dava para contratar mesmo pelo que ele tinha pedido ao Palmeiras, mas assim, aí lamenta, foi pro Atlético, o Flamengo contratou agora o Davi Luiz, pô, por que o Palmeiras não consegue? Serafim, você acha que assim, uma filosofia foi adotada para não se dar o passo maior que a perna, e é correto fazer isso, ou dava para um ou outro, pelo menos, o Palmeiras ter se esforçado? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que a torcida do Palmeiras é muito exigente. É muito, excelente. Então, o Palmeiras conquistou alguns títulos nos últimos anos. Copa do Brasil, Libertadores, as últimas conquistas. Você veja, nesses anos, aí eu vou entrar no elenco. Tá. Nesses todos os anos, de 7 anos, desde a época do Cuca, de todos que passaram, o Filipão, todo ano, desses 7 anos, o Palmeiras foi 7 vezes campeão? Não. 7 vezes campeão? Não, quantas vezes foi campeão? Quantos títulos conquistou? Eu de cabeça não vou ter aqui. Foi diversos títulos. Conquistou. Diversos, mas sim, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. Na época do Paulo Nobre foi... Também Copa do Brasil 2015. Campeonato Paulista. Copa Libertadores. Sim, sim. Conquistou 6 títulos. 5 títulos. Por aí. 6 anos? Sim. Se o Palmeiras fosse tão convincente assim nesses anos todos, teria trocado 15 vezes de técnico? Não. E trocou bastante. Então você vê, o Palmeiras é um elenco forte, mas não tem aquela consistência de diversas partidas jogando bem. Alterna muito. Mas não é só agora, não. Desde a época lá atrás. Se você pegar nos últimos anos, de 7 anos, 4 partidas seguidas que o Palmeiras fez jogando bem, é difícil. E aí dá para identificar, Serafim, o que deveria ser feito ou não? Aí tem que se pensar... Não, o que eu acho é o seguinte, o Palmeiras teve uma fase muito boa, conquistou títulos, agora... Existe uma acomodação? Não é acomodação, acontece que eu acho que aí entra um mérito para o Maurício. Tá. O Maurício está preocupado em não deixar uma bomba para a Leila, para o próximo presidente, seja ele quem for. Sim. Ele se preocupou depois... Por causa da pandemia, que nós perdemos muita receita, ele não quis se aventurar. E a gente vê diversos casos no futebol. Vamos ver lá na frente. Anos e anos de clubes que investiram demais e ficaram na bancarrota. Você se lembra do Fluminense, na época do Horta? Puta esquadrão que montou um esquadrão fantástico. Sim. Foi para a 3ª divisão. O Cruzeiro... Agora está uma situação difícil. Eu não sei o que vai acontecer para esses clubes que estão investindo, porque tem um problema financeiro muito sério. Agora, o que eu acho que para o futebol brasileiro, o que precisava acabar
e não é só para o futebol, para todas as coisas do Brasil, precisava acabar de toda hora de a má administração ser socorrida pelos benefícios do governo. Sim. Porque Profut. o Profut, o que aconteceu com o Profut? Pois, na frente de todos aqueles erros que foram cometidos no passado, foi tudo apagado. Sim. E quem quer administrar corretamente... Gostaria que a coisa fosse rigorosa e... Então, isso eu acho que está falando no Brasil. Tá. As pessoas responsáveis pela administração do clube, eles serem cobrados com seus bens particulares pela má administração. Serafim, você defende a manutenção do Abel Ferreira? Você acha que é uma bobagem? A gente acabou de citar, né? 15 técnicos em tão pouco tempo, mas assim, você acha que o prazo de validade está se expirando em relação ao... Não, eu acho que técnico, para mim, honestamente, todos têm a sua influência negativa e positiva. Eu acho que depende muito do momento, eu acho que depende muito do ambiente, do grupo, às vezes independe do técnico. Tem técnicos que são mais participativos do grupo, outros menos. Eu acho que técnico tem uma influência relativa, eu não acho que seja... Ele não é o problema, o treinador. Não é o problema. E você acha que tem que ter uma mudança para a temporada que vem? Alguns jogadores estão já 3 temporadas, dá uma olhada, observada se é possível renovar alguns nomes, Serafim? Olha, durante os 4 anos que eu fiquei no futebol, que era Parmalat, sim, chegava no fim do ano, fazíamos reuniões. O Brunoro e eu, Bagatella, Gilberto Chipulo, o técnico na época era o Vanderlei, depois veio o Carlos Alberto Silva, era o Valdeli Moraes, era o Carlinhos, o preparador físico. Sim. Nós fazíamos as reuniões e víamos no mapa quais eram os jogadores que nós achamos que era deficiente, a posição que era deficiente, e quais eram os jogadores que iam ser vendidos. Tá. Então, um exemplo, naquele ano que nós fizemos a reunião, que a Parmalat já tinha vendido o Roberto Carlos para o Internacional. Sim. Nós íamos ficar sem o lateral esquerdo. Qual era a opção? Foi no Júnior. Foi o Júnior. Eu já tinha conversado com o presidente do Vitória, tá, quando o Palmeiras foi jogar lá, foi apresentado para o Samu Júnior. E assim a gente fazia. Sim. No ano seguinte, a mesma coisa. Sim. Teve outro ano que foi vendido o Evair, sim, o Zinho e o César Sampaio. O Japão. Nós trouxemos o Djalminha, o Luizão. Então, no fim de ano, a gente fazia uma avaliação. Tá. Eu acho que para o futebol é importante você não ficar muito tempo com os mesmos jogadores. Eu acho que precisa ter uma renovação aos poucos. Tá. Serafim, já para nossa parte final aí, ainda da Libertadores, você está confiante contra o Atlético Mineiro? Porque agora parece que foi um jogo de realidade contra o Flamengo. Poxa, tem uma diferença de elenco aí. E tem esse jogo contra o Atlético Mineiro, a primeira partida no Allianz, onde é fundamental ter um bom resultado para levar no jogo que vai ter torcida, né? O Palmeiras está mantendo uma linha de não ter torcida até que tenha liberado o governo do Estado de São Paulo a entrada de torcedores no estádio. E o Palmeiras está mantendo essa linha, né, Serafim? Olha, eu vou dizer, o futebol não tem partida ganha. Eu acho que nós jogamos mal contra o Flamengo, perdemos o Flamengo jogou bem. Agora, o Palmeiras eu acho que tem condições de ganhar do Atlético, de passar pelo Atlético. Eu não vejo por que não. O Atlético tem um elenco muito forte, mas o Palmeiras também tem. Eu acho que se o Palmeiras jogar com a determinação que jogou contra o São Paulo, o Palmeiras tem grandes condições de passar pelo Atlético. O que você acha essa forçação de barra do Flamengo de ter torcida, Serafim? O Palmeiras está junto com os outros clubes tentando, o STJD rejeitou a liminar, a pedida para queda de liminar, 17 clubes se juntaram. O que você está achando dessa forçação de barra, Serafim, para ter o Palmeiras, que é um clube que está respeitando, ele podia até pleitear, até por condições iguais, ter torcida na próxima terça-feira, não terá, o Atlético terá torcida, porque o Alexandre Calil, não gostei. Estava na cara que ele que foi presidente do Atlético, atleticano, que é óbvio que ele ia liberar torcida. O que você está achando, Serafim? Infelizmente, é a falta de união dos clubes, né? Como é que eles vão querer formar uma liga? Se você vê num momento desse, eu esperava que a liga fosse para frente. Sim. Eu acho que o maior dano que foi feito ao futebol brasileiro foi a implosão do Clube dos 13.
O Clube dos 13 foi um erro tremendo, nunca podia ter acontecido, que era praticamente o embrião de uma liga. Sim. E veio tudo por terra abaixo. Nesse momento que houve a união, eu achava que talvez todo mundo fosse deixar de lado os seus pontos de vista pessoais, mas no momento desse que o Flamengo virou a mesa, eu não tenho mais confiança que vai para frente a liga. Você falou, aliás, até de união, né, Serafim? Você acha que algum dia a gente vai ver alguma união de todos os setores políticos do Palmeiras, Serafim? Ou isso é algo impensável? Olha, eu vou dizer, eu acho que, honestamente, eu acho que união política não faz bem para ninguém. A unanimidade é burra. Eu acho que, é aí que eu acho que entro. É preciso ter uma oposição construtiva. Tá. A melhor coisa que pode acontecer para uma associação é existir 70% de situação e 30%, 40% de uma oposição construtiva. Isso que eu acho que é o ideal para um clube. E para encerrar mesmo, você acredita que se a Leila for eleita mesmo, confirmar seu favoritismo, ela pode utilizar algumas cabeças, né, algumas pessoas ligadas à oposição, ou você acha difícil isso acontecer? Não, hoje é difícil. Tá. Hoje é difícil. Mas eu acho que na continuação, muitas pessoas da oposição nunca conversaram com a Leila. Sim. Nunca conversaram. Nunca trocaram uma palavra. Nunca trocaram uma Mas palavra. porque não quiseram... Porque tem aquele coisa, não, porque é da oposição. Se eu falar com ela, vai... Acho que coisa, então tem o policiamento. Olha então, lá, ele está conversando com ela, mudou de lado. O pessoal tem medo de coisa. Não, eu não posso, porque... Então, mas eu acho que no momento em que esse pessoal começa a ver o que ela pensa em questão de clube, de gestão de clube, que não é uma coisa política, é uma coisa pro clube, tá. Eu acho que muita gente vai mudar de ideia. Bacana. Serafim, mais uma vez, muito obrigado. Sempre é bom conversar com o Serafim Del Grande, que não foge de pergunta, isso é importante. Não é para criar polêmica, pelo contrário, é para quem está assistindo a gente ter noção como que é o clube. A pessoa tem noção, que às vezes a gente fala, né, Serafim? E é bom ter referendado as pessoas que estão aqui dentro, ou com resposta positiva ou negativa, mas mostrando realmente como que é o ambiente do clube. E é muito importante, estar vivendo um momento importante aqui no Palmeiras, de mudanças, né, administrativas, mudanças de cenário de local. O Palmeiras vai reformar ali Guarulhos, vai melhorar cada vez mais ali o setor da base. Tem o clube de campo aí, não sei se o Palmeiras... O que você acha, Serafim? Você acha que tem que se desfazer do clube de campo ou tem que manter o clube de campo hoje, atualmente? Não, eu acho que tem de manter o clube de campo, mas de uma outra maneira. O clube de campo é um lugar maravilhoso, você conhece o clube de campo? Sim. É um lugar maravilhoso, tem 6 quadras de tênis, tem campo de futebol, campo de handebol, tem tudo lá, é um lugar maravilhoso, só que o acesso é muito demorado, não é que é longe. Trânsito. O trânsito. Então, o que eu acho é o seguinte, eu acho que o Palmeiras precisava pegar, e a frequência de sócios lá é muito pequena. Sim. Então, o que se arrecada lá na parte social... Não dá para você manter... A conta não fecha. Então, o que eu acho que precisaria fazer um esquema de divulgação, de abraçar famílias lá da região. Perto, tá. Que frequentasse o clube. Porque Sim. É um clube maravilhoso lá. E claro, a gente vê essas mudanças, né, Serafim, só completando esse término aqui. E é importante a gente poder entender como está funcionando o clube. Eu acho que você vivenciou tantas fases do Palmeiras, né, Serafim? Acho que agora a gente está caminhando para o lado da modernidade, da tecnologia, de mudanças de comportamento, que era algo que a gente não via há alguns anos, né, Serafim? Não tenha dúvida. Eu acho que o Palmeiras, para mim, na minha opinião, o grande marco da evolução do Palmeiras foi o Allianz Parque. O Allianz Parque trouxe para o Palmeiras condições totalmente diversas do que tínhamos antigamente. E a sala de troféus está muito bonita, hein, Serafim? Eu visitei lá. Você viu que lindo? Parabéns. E outra coisa, com a arena, o que nós construímos? O prédio administrativo, o prédio das quadras. Sim. Então, praticamente, o sócio foi contemplado com isso. Então, você vê a sala de troféus, foi uma luta. Agora, infelizmente, nós temos um problema sério, que durante alguns anos foi uma briga de cão e gato. W Torre e Palmeiras? W Torre e Palmeiras. Foi uma briga muito grande. Porque naquele momento, quando entregaram o estádio, cadê? Onde vai ficar os troféus, né? Não é só por causa dos troféus. O relacionamento mesmo. Também, sim. Teve o negócio das cadeiras, teve uma opção de briga. E, infelizmente,
a verdade precisa ser dita, foram colocadas pessoas do lado do Palmeiras e pessoas do lado do Abertone, não era para solucionar, era para brigarem. Para ter problemas. E chegou ao ponto de um deterioramento total de relacionamento. E aí, graças... De uma relação de 30 anos. Exatamente. E graças a Deus, apareceu de volta, não sei se conhece o Davantel. Conheço, Luiz Davantel. Que o Davantel teve quando iniciamos as coisas. O Davantel era o homem que vinha falar, eu era presidente do conselho, nós tínhamos contato, fazíamos reuniões com todo mundo. E por coincidência, quando eu voltei a ser presidente do conselho, quando o Maurício foi eleito a primeira gestão, no dia seguinte eu recebi o telefone do Davantel me parabenizando e falando que ele estava voltando para Abertone. E aí começou novamente o entrosamento e está solucionando todos os problemas. Se Deus quiser, até o fim do ano, talvez a gente acabe com a arbitragem. Ah, é? Também. Com a arbitragem também? Também. Se Deus quiser, está indo bem caminhando. Ah, é? É. E aí, alguns valores pendentes, vai estar tudo acertado? Vai tentar acertar tudo, Pô, né? que legal. Todos os pontos. Então, uma boa notícia essa, eu não tinha visto. Então, pode ser em virtude do bom diálogo que está hoje, algo que estava arbitrado, brigando. Exatamente. Pode ser resolvido na conversa mesmo, como era antes. Exatamente. E para mim, o grande coisa que aconteceu no Palmeiras, o diferencial, foi a arena. Não, com certeza é uma das mais modernas, mais bonitas e sim, ficou muito bonito, né? E o gramado agora sintético também deu uma outra mudança ao Palmeiras, né? De estilo de jogo, de maneira de manutenção. A gente sabe que não é barato, um estádio fechado custa caro, né? E mesmo para a W Torres hoje, apesar da pandemia que tem um baque muito grande para eles se recuperaram e estão... Tem o falecimento do Walter Torre também? Não, e eles estão tendo outra dinâmica, não sei coisa. Não sei se vocês sabem, ao fim do mês a Casa Cor vai ser aqui, né? Ah, vai ser aqui? Vai ser lá no Allianz. Pô, que legal. Vai ser no Allianz. Vai ter agora, até o fim do ano, deve ter mais 4 restaurantes. Mais 4 restaurantes? Comida mediterrânea, italiana. E eles querem preencher, fazer a arena viva, ocupando quase 24 horas por dia a arena. Fora os shows que já vai estar... Exato, vai reiniciar. Começar a voltar. Poxa, realmente boas notícias aí, Serafim. Serafim, mais uma vez, muito obrigado por receber aqui muito obrigado. Gente. Eu fico muito feliz de poder voltar a falar com você. Boa sorte, sucesso. A gente sabe que no Palmeiras sempre tem uma emoção. Às vezes tá tranquilo, de repente aparece um, meu Deus do céu. Mas sabe como que é? É assim não. Obrigado, viu, Serafim? Obrigado você, estou à disposição. Agradecendo o Serafim Del Grande, presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras, que participou da edição de hoje do A Bola Não Para, que volta segunda-feira. Aí a gente vai falar de judô, com o Rafael Macedo, judô que esteve representando o Brasil nos Jogos Olímpicos. Um grande abraço a todos, bom final de semana, até segunda-feira.